A Bíblia tem que segurar o que tem a Bíblia dentro. Vamos abrir, vamos acompanhar, tá bom? É bom acompanhar, porque senão não vai entender nada. Tá ok? Tá pronto? O texto que lemos hoje, na verdade, é um texto urgente, texto importante, um texto necessário para a nossa vida e para a igreja hoje. Esse texto, na verdade, tem um pano de fundo que no ano 586 a.C., onde Babilônia veio, conquistou Israel, acabou com Jerusalém, levou o povo para cativeiro. O povo, pelo menos os melhores, mais bonitos, mais inteligentes, mais fortes, foram levados para Babilônia. E lá, durante bom tempo, alguns mais tempo, 80 anos, 50 anos, durante esse tempo de exílio, os israelitas foram humilhados, foram maltratados e foram oprimidos. Diante disso, eles clamavam para Deus, oravam para que os libertem do cativeiro. Mas ano passando, nada. Parece que Deus não está nem ouvindo. Parece que Deus afastou eles. E o povo então começou a chorar. E começou também a perder a esperança de voltar para a terra natal de Israel. Até que um certo dia, o Espírito de Deus levou o profeta Ezequiel para contemplar uma visão surpreendente. Na visão, que é o texto que nós lemos, Ezequiel viu um montão de ossos secos espalhados por todo o vale, toda a planície. O vale está como um grande cemitério de céu aberto. Então, claro que Ezequiel ficou assustado, mas aí Deus falou para ele: passa, dá a volta, ande entre os ossos. Imagine, irmãos, andar entre os ossos secos, espalhados, um montão cheio de ossos. O que você ia sentir? Pisou no osso, pisou no crânio, assustador. Aí, depois de dar a volta, observando, e Deus então perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Esses ossos poderão viver novamente? Viu ossos secos, tudo vai deitado, espalhado no campo. Agora Deus faz uma pergunta complicada, uma pergunta difícil de responder: esses ossos poderão viver novamente? Irmãos, com certeza nem os cientistas saberiam responder essa pergunta. Nem a medicina tem resposta para essa pergunta. Se você, humanamente falando, é impossível fazer os ossos secos voltarão a viver. Impossível. Para nós, para qualquer um, creio que só tem uma resposta. Qual a resposta? Não, é impossível voltar a viver. Não é possível voltar a viver. É um não bem forte, bem convicto. Mas, no entanto, o profeta Ezequiel, ele respondeu. O que ele respondeu? Vê a Bíblia aí, 37:3, versículo 3. Vamos lá, vamos ler aí. 1, 2, 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso
poderão reviver estes ossos? Eu respondi, ok? Senhor Deus, tu sabes. Bom, estamos com versões diferentes, mas tudo legal, né? Senhor soberano, só tu o sabes. Uau! Esse cara, Ezequiel, é inteligente. É inteligente. Deus perguntou: esses ossos poderão reaviver, viver novamente? Ele não respondeu não. Ele também não respondeu sim, mas respondeu: Senhor, só tu o sabes. Oh Deus, eu não sei. Por mim, impossível. Mas eu sei que só tu saberia dizer. Porque tu é o Deus poderoso que criou a vida. Só tu saberia dizer. Aí respondeu. Depois, em seguida, Deus deu uma outra ordem. Agora, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. O que quer dizer isso aí? Profetizar quer dizer proclamar, quer dizer falar. Então quer dizer evangelize os ossos. Fala a palavra de Deus para os ossos secos. Aí você vai falar: sabe o que é, Senhor? Está me fazendo de bobo? Vou falar para os ossos secos. Como que vou falar? Sabe que o Ezequiel, mesmo no livro Ezequiel, antes ele já tinha profetizado as montanhas, as florestas. Agora Deus mandou ele proclamar a palavra, o evangelho de Deus, a palavra de Deus para os mortos. Aí Ezequiel obedeceu. Ezequiel começou a proclamar, a profetizar conforme a ordem de Deus. Imagine, né? Você, aquele montão, pense comigo, aquele montão de ossos, mas já está seco, por isso que não veio, tá? Não precisa preocupar, está seco. Mas você lamenta aqueles ossos, você pega alguns crânios, sei lá, o braço tíbia, como é? Tíbia, sei lá, já esqueci, né? Bom, então, pega isso e fala, grita para esses ossos, fala com eles, ossos, escutem aqui, ei, vocês, acordem, levantem. Parece o quê? Parece meio louco, né? Certo? Meio louco. Certo? Mas aqui a fé em Deus sempre meio louco, sabe? Porque pela visão, entendimento do homem, é impossível. Mas você fala: é possível. É meio louco, sim. Você pode ver a Bíblia. Todos os milagres, você sente: é impossível, como que pode? Mas Deus assim mandou. Parece meio louco, mas Ezequiel teve a coragem de fazer isso. Eu não sei se você faria. Você talvez vai discutir com Deus. Meu Deus, está me ligando comigo? Está pensando que eu sou o quê? Mas Ezequiel obedeceu. Aí Ezequiel começou a falar. Vamos chegar então no versículo 7 e 8. Enquanto Ezequiel falava, profetizava, houve um som, osso batendo em osso, né? Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso a osso. Imagine, né? Imagine isso aí acontecendo. Aí o Ezequiel, ele diz: eu continuei olhando. Aí, não apenas formando, juntando os ossos, começou então a formar tendões, músculos sobre os ossos e depois pele. É coisa incrível, não? Coisa incrível. Um monte de osso seco
Aí de repente, só com a palavra de Deus, ossos começou a movimentar, começou a juntar, começou a nascer tendões, começou a ter músculo, começou a ter peles. E aí, cobriu peles. Pode imaginar, os corpos começaram a tomar a forma. Nasceu cabelo, olhos, dedos, boca, nariz, orelhas, por projeto. Começou a formar uma pessoa. Certo? Mas a Bíblia diz, mas os corpos ainda não havia espírito neles. Não havia espírito, só tinha corpo. Corpo, você vê, é pessoa assim, só que não havia vida, não havia espírito neles. Aí então, passo seguinte, Deus ordenou novamente a profeta Ezequiel: agora, mais uma vez, agora você vai profetizar para o Espírito. Para o Espírito. Você vai profetizar ao Espírito. Sopre dentro desses mortos para que vivam. Agora, o próximo passo é o Espírito. Você vai profetizar para o Espírito. Olha, é montanha, é floresta, é osso seco. Agora vai profetizar para espíritos. E Ezequiel obedeceu. Ezequiel profetizou exatamente como Deus ordenou. E o sopro então entrou nos corpos dessas pessoas. E eles se tornaram vivos. E a Bíblia diz: se puseram em pé. E formou um grande exército. Além de ficar em pé, agora é exército. Eram os secos. Agora é exército. Esse poder através da palavra de Deus. Deus conseguiu fazer ossos secos a formar um exército forte, enorme. O que isso está dizendo, irmãos? Está dizendo que o povo de Israel está igual morto, igual osso seco. Está chorando o dia inteiro, sem parar, está sem esperança na vida, e também está afastado espiritualmente de Deus. Aí que Deus começou a trabalhar. Você sabe quando que concretizou esta visão? Nós sabemos que 538 a.C., o primeiro grupo de 50.000 pessoas, liderado pelo Zorobabel, voltaram para Israel. É o primeiro grupo. Depois veio o segundo grupo, que é Esdras. Terceiro grupo, que é Neemias. Voltaram. Não tinha esperança. Está morto como fosse osso seco. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu. Levaram eles de volta para a terra natal. Irmãos, se adquire. Isso aí passou por volta de 100 anos, do começo até o fim. Mas se a gente pensar mais recente, o Israel, no 586 a.C., o Judá, que a nação foi derrubada pelos babilônicos. Aí praticamente não conseguiu formar
um país forte. Não, não conseguiu. E passou 2.500 anos. 2.530 e poucos anos. Tá? Em 1947, Israel declarou a sua independência. Não existe na história nenhuma de que alguma nação possa recuperar depois de 2.500 anos. Mas Israel recuperou. Por quê? Porque é a promessa de Deus. Promessa de Deus. Era um monte de osso seco, agora virando uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Alguém está falando para Israel, não? Israel, a terra lá é só tem pedra, tá? Metade do arco, metade é deserto. Montanha não tem nenhuma grama, nenhuma árvore. Mas hoje, exportando verduras, frutas, alimentos para toda a Europa e toda a Oriente Médio. Certo? E isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Certo? A promessa de Deus. Deus cumpre a sua promessa. Bom, por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Na verdade, o que Deus fez é Deus por amor, de um lado. Do outro lado, é para que o povo lembre que o Deus é o verdadeiro Deus, é o Deus eterno. Ele consegue realmente fazer coisa impossível que nenhuma nação, nenhuma história, nenhum homem conseguiu fazer. Mas Deus o fez. Irmãos, aí você vai falar que eu estou ensinando a história. Não. Agora vamos esquecer um pouquinho do Ezequiel, tá? Vamos pensar a nossa vida hoje. Porque eu tenho certeza de que hoje Deus pode estar falando com você, cada um de vocês. Deus quer falar com vocês. Então ouça com atenção, tá? A visão da ressurreição dos ossos secos, na verdade, é uma ilustração de um avivamento. Toda vez que algo está morrendo em nós, está morrendo em uma nação, precisamos de um avivamento. Uma igreja, quando está morrendo, precisa urgentemente o avivamento. E através desse texto, vamos fazer algumas, digamos, 3 reflexões importantes e preciosas para a nossa vida. Primeira reflexão, irmãos, hoje, pense a situação do nosso país, no nosso Brasil. Deus, quando Ele falou para o profeta Ezequiel, Ele disse, né? O vale de osso seco é a cara de Israel. É a cara de Israel. Então, porque Israel estava vivendo uma vida de crise de relacionamento com Deus, de abandono da palavra de Deus, de coração endurecido, de morte espiritual. É a situação do Israel. E agora, pensando no nosso país, assim como o nosso país, o nosso Brasil, nesses últimos anos, o que a gente assistiu? Apesar de ser uma nação cristã, mas cadê a ética cristã? Cadê a vida cristã? Cadê? Tem nome de cristão, mas não tem vida de cristão. Não tem. Nós podemos ver, a nação está cheia de violência. Quando a gente fala, cara, o Bélgica morreu quantas pessoas que de uma vez uma explosão, não sei o quê. Irmãos, quando
Bélgica morre um ano, não dá um dia do Brasil. Não dá um dia. Imagine, a gente vai a Israel, não está lá em guerra todo dia. O que morre aqui um dia, morre mais do que um ano no Israel. Sabe? Violência, o desemprego, 10 milhões de pessoas sem emprego, a ética, a recessão econômica e a corrupção que toma conta. Já viu o tamanho da corrupção? Está acabando com esse Brasil. O Brasil é rico, é muito rico, mas estão acabando com o Brasil para algumas pessoas. Quando você liga a televisão, você vê aquelas gente mais humildes, vai no hospital, não consegue remédio, não consegue leite, não consegue médico. O que você pensa? Não consegue remédio? O que você pensa? Enquanto diz, os corruptos enchem dinheiro no exterior. Se tira o dinheiro de um banco, acho que cai o banco, quebra banco. E tem tanto dinheiro. Tudo isso, irmãos, por quê? Por quê? Porque a nossa nação, o nosso Brasil, está com vida espiritual morta, está afastado de Deus, tem nome de cristão, mas não tem vida de cristão. Irmãos, hoje é dia que vai determinar se a Dilma vai começar, vai continuar ou vai cair fora. Todo mundo, a maioria está torcendo aqui pelo São Paulo que ela caia fora. Mas será que isso vai resolver? Trocar Dilma por um outro Temer, será qualquer um outro? Aécio Neves, será que vai resolver o problema do Brasil? Não vai resolver, não vai resolver nada, não vai resolver. O que vai resolver o quê? É a palavra de Deus. Por isso, temos que profetizar a palavra de Deus para o povo. É a palavra de Deus que pode transformar. O que o Brasil precisa hoje? Qual é a esperança que o Brasil tem? A única esperança que o Brasil tem é o Jesus Cristo. Jesus é o remédio para as doenças do Brasil. O Brasil precisa voltar para Jesus. É só isso. É só isso. Temos que orar por esse Brasil aqui, para que o povo possa viver melhor, para que essa nação que recebeu tanta coisa de Deus, tanta bênção, não existe outra nação, pelo que eu conheço, com tanta abundância como o Brasil. Tem de tudo, tem de tudo. Que Deus tenha misericórdia. Segunda reflexão que nós temos que fazer é a situação da nossa igreja, da sua igreja. A cena do Vale de Osso Seco também é um retrato de muitas igrejas. Muitas igrejas. Quantas igrejas deixaram de existir? Quantas igrejas vivem sem fervor, sem vida? Quantas igrejas passam ano inteiro sem uma conversão, sem um batismo, sem uma pessoa convertida? Sabe por quê? Porque a gente não tem boa testemunha, porque a gente não fala do Evangelho, porque a gente não se preocupa com a vida dos outros, essa vida eterna, porque a gente não está cumprindo nossa missão. A gente não está cumprindo a missão. A gente só pensa o quê? Nesse mundo, só pensa nisso. A gente esqueceu a nossa missão, a nossa igreja. Tem que orar pela nossa igreja. Existem milhares de igrejas que estão no vale dos ossos secos. Quantas vezes a gente fala que a igreja não tem mais jeito, a igreja não tem esperança, nada vai mudar essa igreja. Irmãos, se você também pensa nisso, hoje quero desafiar você, que você se deseja a mudança da igreja,
Começa com você. Não fica olhando só para pastor, coitado. Todo mundo olha para ele, coitadinho, não tem nenhum onde esconder. Olha para você, olha para a sua vida, né? Olha para você, porque você faz parte da igreja. Se a igreja está mal, porque você também está mal. Amém? Amém. Então, olha para você. Vamos fazer essa igreja uma glória de Deus. Vamos fazer essa igreja cumprir a missão. Esse é o tema nosso desse ano, não é? Qual o tema? Como que é? Renovar o quê? Hã? Renovar as forças. Só a Wilson sabe o resto, cadê? Renovar as forças e cumprir o quê? A missão. Lembra? Vamos lá, continua. Vamos todo mundo junto. Renovar as forças e cumprir a missão. Nós temos uma missão para cumprir. Tem uma missão para cumprir. Para cumprir essa missão, nós precisamos de força. De onde vem essa força? De Deus, do Espírito Santo que vem a força. Então, irmão, pensa na igreja. Se você reclama da igreja, olha para você. Todo mundo olhando para você, a igreja vai ficar melhor. Amém? Amém? Amém. Terceira situação. Olha para a situação da minha vida. Da minha. Fala minha, não sua, tá? Minha. É vida de cada um aqui, ó. Vida de cada um aqui. Você tem que fazer uma reflexão sobre a sua vida. A minha vida. Veja as situações de muitos crentes que vão a balada, né? Crentes que vão a boates, crentes que estão viciados em drogas, em pornografia, em álcool, né? Crentes que perderam rumos, crentes que perderam o temor a Deus, crentes que perderam o compromisso com Deus, crente que não lê mais a Bíblia. Olha, tem um montão aí. Tem um montão. Pensa bem. Que nem lê a Bíblia. Crentes que nem oram mais. Nem oram mais. Parece que só oram quando domingo, quando o pastor orando, ou a Wilson orando. Pense bem, irmãos, faz uma reflexão na sua vida. A sua vida pode estar como um monte de osso seco. Está morto espiritualmente. Está morto. Muitos crentes hoje que estão no vale dos ossos secos. Eu quero hoje realmente encorajar vocês a fazerem uma reflexão. Como está a sua vida espiritual? Como está seu relacionamento com Deus? Isso é importante. Começa com você. Se sua casa, a vida está num vale de osso seco, se seu casamento está num vale, se a sua igreja está num vale, se seu negócio está num vale, qual seria a solução? Qual seria a solução? O que você faria? Se Deus pergunta a você, te pergunto, você crê que eu posso restaurar tudo isso? O que você vai responder? O que você vai responder? Sim. Sim? Sim. Sim ou não? Sim. Sim? Por que sim? Por que sim? Certo? Você tem duas respostas, sim ou não. Se você responder não, porque você está limitando o poder de Deus, não é? Sim. Se você responder que não tem jeito, não tem remédio, não tem salvação, você está limitando o poder de Deus. Mas se você responder que sim, e aí? Responder sim, porque você tem fé. Mas aí Deus vai te perguntar. Se você responder sim, cara, porque então você está de braço cruzado? Porque então você está de braço cruzado? Se Deus pode transformar esse monte de osso seco numa vida, num exército, então o que você está fazendo?
Vamos lá, amém? Amém. Vamos lá, vamos acreditar, vamos trabalhar. Se você acredita que Deus pode nos ajudar, então vamos colocar a mão na massa. Mão na massa. Precisamos urgentemente a intervenção de Deus na nossa igreja, na nossa vida, na nossa sociedade. Sem a intervenção de Deus é impossível vencer o vale dos ossos secos. Então precisamos o quê? Da palavra de Deus, como profetizar. Palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus, porque um avivamento começa com a palavra de Deus. Quando a palavra é fielmente proclamada, a vida se transforma. Tá? Precisamos também o quê? Do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo. A igreja não pode andar sozinha. A igreja não pode andar sem Espírito Santo. Sem Espírito Santo, a igreja é um monte de osso seco, é morta. Então precisamos do Espírito Santo. Quando nos voltemos para a Bíblia, se volta para Deus. Se voltemos para Deus, se volta, Deus volta para nós, entendeu? E trazendo a vida, trazendo a restauração, trazendo reavivamento espiritual. É isso que nós necessitamos hoje. É o desafio do tema da igreja para este ano. Esse é o ponto que nós devemos buscar. Primeiro, precisamos renovar nossas forças, porque estamos praticamente como igual ou quase igual ossos secos. Precisamos renovar isso. Precisamos voltar para Deus. Tá? E então nós temos que reagir como o profeta Ezequiel. Senhor, se tu quiser, a minha vida será vitoriosa. Isso é o quê? Então você tem que partir para a ação. Se tu quiser, o nosso Brasil será uma nação grandiosa. Se tu quiser, a nossa igreja pode reaviver, pode levantar e se tornar um grande exército. Portanto, irmãos, ore pelo Brasil. Hoje vai ter uma decisão importante, mas não é só isso. Precisa mudar. Você sabe que essa equipe aí que está pegando do mensalão, do Lava Jato, do Ministério Público, Polícia Federal e juízes, a maioria são cristãos. Eles estão decididos para, de uma vez, mudar esse Brasil. Mas está sofrendo ameaça, sofrendo corte de orçamento, sofrendo tudo. Nós temos que orar. Esse é o ponto. Por quê? Para vocês que são mais jovens, nossos filhos precisam viver melhor numa nação. Precisamos começar hoje. Mudar uma história, uma cultura de 500 anos não é fácil. Por isso que a igreja precisa orar, interceder para essa mudança. Então é tempo de orar, é tempo de clamar a Deus, é tempo de nós voltarmos para Deus, é tempo de nós abrir o coração para o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Tá? Então vamos orar para que Deus nos ajude. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Sua palavra é preciosa. Nós precisamos da sua palavra. Oh Senhor Deus, a nossa igreja, os nossos irmãos, podem até alguns sentir como fosse um monte de ossos secos, sem vida espiritual. Senhor, nesse momento eu quero clamar pelo seu nome. Venha nos ajudar. Venha dar vida para a nossa igreja, para cada irmão aqui, para que nós realmente possamos glorificar teu nome, para que essa sua igreja aqui possa realmente aqui manifestar a sua glória e trazer bênção para mais gente. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.